Boa noite. Novamente estamos dando início aí ao estudo do livro Mediunidade e Obsessão do projeto Espiritizar. Hoje a abordagem será o caso de Joel. E como de hábito, fazemos uma introdução a partir do comentário de uma obra de Emmanuel. Hoje temos aqui uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que é comentado por Emmanuel no livro O Evangelho segundo João, Comentários de Emmanuel, que assim nos escreve. Ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para aprofundar a compreensão desse texto extraído do capítulo 14, versículo 6 de João, comentado por Emmanuel. Como percebemos logo na primeira linha, Emmanuel procura no seu comentário contextualizar o seu argumento com os dias em que nós estamos vivendo, porque diz assim: ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, exatamente, ele se refere à época que nós estamos vivendo agora. Esse período no qual uma série de situações ameaçadoras, de testes intensos, passa toda a humanidade. Sobretudo com essa epidemia do coronavírus que estamos agora atravessando. E Emmanuel aqui vai nos dar alguns apontamentos importantes para nós, porque ele continua dizendo: procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual. Deixando de uma forma muito bem evidenciada para qualquer um que se aproxima da doutrina espírita, esse laço de profundidade e de alicerce que existe entre a revelação espírita e a mensagem do Evangelho do Cristo, na própria figura do Mestre. E ele nos aponta que é exatamente nela que nós encontraremos o apoio para estabelecer, mesmo em tempos difíceis, um clima, um estado interior positivo de reconstrução, e de reconstrução perene, espiritual. Concluindo essa mensagem, ele nos diz: de reconstrução espiritual para a vida eterna. E é incisivo a expressão para a vida eterna, porque vivendo num mundo onde o imediatismo, o materialismo, os objetivos e as metas da maioria da humanidade encerram-se no túmulo, Emmanuel nos chama a atenção para os objetivos que são mais importantes e que estabelecem a ligação entre a vida transitória, material, e a vida espiritual, a vida eterna. Como é importante estarmos atentos a essa doutrina libertadora, que é a doutrina espírita, dos laços que nos prendiam às ilusões do corpo
e aos enganos da matéria, para de uma vez por todas marcarmos de uma forma definitiva um renascimento espiritual que vai se processando à medida em que as convicções e certezas da continuidade da vida além-túmulo vão cada vez mais ganhando espaço no nosso entendimento e nos objetivos de nossa vida. Vamos assim, a partir dessa introdução, estudarmos, compartilharmos aí o caso de Joel, que foi extraído do livro Os Mensageiros. Esta obra, Mediunidade e Obsessão do Projeto Espiritizar, ela faz uma síntese da reencarnação de médiuns e obreiros da doutrina espírita que tiveram na sua última encarnação o estabelecimento de fracassos, de desvios e de enganos na área dos compromissos que haviam assumido na vida espiritual. Mas adiante nós estaremos analisando alguns casos trazidos a nós pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Por enquanto, ainda estamos abordando os casos do livro Os Mensageiros. Vamos para o primeiro conteúdo que separamos para ir compreendendo as razões, os motivos pelos quais Joel nos apresenta a sua história, para servir de advertência, de ensinamento e de conhecimento dos reais objetivos que nos trazem a encarnação, sobretudo ao termos compromissos na área da mediunidade e de termos marcado como ponto importante o encontro com a doutrina espírita, o que de fato se deu na presente existência. Vamos para o primeiro conteúdo. Graças à bondade divina de Joel, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Vamos fazer aqui os comentários. Sempre lembrando, você que nos está acompanhando nas redes sociais, é possível deixar perguntas ou dúvidas, nós abordaremos durante a nossa exposição ou posteriormente após o programa nas páginas do Facebook ou no nosso canal no YouTube. Joel aqui está no encontro onde a presença de Vicente, André Luiz e de outros espíritos que cometeram graves deslizes nos objetivos da sua encarnação. E Joel aqui começa nos dando algumas informações particularmente importantes. A primeira delas é de que determinadas problemáticas, quer no campo da saúde psíquica, quer no campo da saúde física, quando não resolvidas durante a nossa encarnação, podem ser tratadas, pode se dar o prosseguimento do tratamento no plano espiritual. Porque o Joel se refere a isso quando diz: sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas aqui a passes, como nós conhecemos nas casas espíritas. O Joel estava recebendo
aplicações terapêuticas em forma de magnetismo curador para dar prosseguimento à sua recuperação nos gabinetes de socorro no Ministério do Auxílio. E estou mais forte. Então ele constata de que, de fato, aquelas aplicações têm lhe renovado as energias e fortalecido na superação dos problemas de saúde que ele ainda está apresentando, que nós veremos ainda mais adiante. Continuando. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Como é que isso se deu? Joel teve uma preparação relativamente longa no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, antes da sua última encarnação, narrada no livro Os Mensageiros, capítulo 10. E ele diz que para estabelecer toda uma possibilidade ideal de trabalho ao qual ele tinha se comprometido quando estivesse reencarnado, ele passou por determinada terapia, por determinada ajuda para ampliar-se e intensificar-se o seu campo de sensibilidade psíquica e espiritual. Por isso, ele se refere aqui a esse tratamento especial, cujo resultado foi aguçar, qualificar, sensibilizar mais as percepções que Joel iria ter durante a sua encarnação. Prosseguindo. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios, em cuidados, por me favorecerem, e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Todos esses casos que são narrados no livro Os Mensageiros trazem lições particulares a qualquer um de nós, as quais nós devemos contextualizar com a nossa experiência encarnatória atual. Nós iremos ver, ao longo dessa história, que por motivos relativamente fúteis, Joel levou tudo a se estragar do seu projeto encarnatório. E, naturalmente, nós somos chamados a um autoexame, a uma avaliação íntima das possibilidades de compromissos que cada um de nós, que hoje está nas lides espíritas, nos trabalhos espíritas, certamente assumimos. E que precisamos estar atentos para que questões de menor valor não estrague tudo. Voltemos aqui a esse conteúdo. Parti para a terra com todos os recursos indispensáveis. Muitos de nós também assim partimos do plano espiritual. Bem amparado, bem esclarecido, com possibilidades ideais para o êxito da nossa encarnação.
Vamos ver aqui o que vai se dando com Joel. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, passadas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benéfico aos semelhantes. Então, analisemos aqui essa particularidade experienciada por Joel. Ele teria, durante a sua encarnação, face o tratamento que recebeu no plano espiritual, a capacidade sensitiva de estabelecer a nível profundo lembranças do seu passado encarnatório. E, naturalmente, a lembrança do seu passado encarnatório iria significar também a lembrança de outras pessoas que conviveram com ele e que naturalmente estavam, boa parte delas, reencarnados na Terra e que cruzariam o seu caminho mais cedo ou mais tarde. Então ele teria essa faculdade que para muitas pessoas seria o elemento facilitador para terem provas irrecusáveis do prosseguimento da vida além túmulo. Porque muitos dizem assim, se eu tivesse de fato lembrança da minha última encarnação, eu acreditaria profundamente no que o Espiritismo ensina. Quantas pessoas não dizem isso? E, meus irmãos, como nós estaremos vendo nessa história de Joel, isso pode ser um ledo engano. Todos nós temos, através da intuição, das ideias inatas, o que é essencial de lembranças, de avisos e advertências do nosso passado encarnatório. Determinadas tendências a vícios, certos desequilíbrios morais, dificuldades de superação de certos traumas, de certos complexos, de certas dificuldades pessoais, como rastros a nos identificarem como foram nossas experiências no passado. Mas a lembrança precisa, exata, do que vivemos e fizemos no passado, na realidade, não é significativo para o nosso sucesso encarnatório, como, aliás, foi exatamente o que aconteceu com Joel. Joel reencarnou e ele teria, ao chegar à maturidade da sua existência, a capacidade de, pelo pensamento, penetrar não só no seu passado encarnatório, mas no de outras pessoas. Mas esse dom tinha uma finalidade especial e específica. Seria para o esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes. Não seria algo que ele iria usar por curiosidade, por interesse próprio. Não. Teria que ser utilizado, sobretudo, nas possibilidades de desdobramento nas atividades mediúnicas,
aonde o socorro e ajuda a muitos espíritos se daria de uma forma muito mais positiva e relevante, face a essa facilidade que ele tem, que ele teria, estava projetado para ele, que abrangeria inclusive a área da mediunidade de clarividência, como nós veremos mais à frente. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola. Como é isso? Vamos entender bem o que é que se passou. Chegada à maturidade, o seu encontro com as tarefas da casa espírita, a oportunidade de serviço apresentada, mas algo não previsto ocorre. A excitação psíquica faz rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas como disco sob a agulha da vitrola. Essa figura de linguagem que ele utiliza, ele quer se referir ao seguinte fato: é que determinadas recordações do seu passado encarnatório começaram a remoer a semelhança de um disco que retorna ao mesmo ponto em que a agulha, aqui é aquela época que o livro faz referências, às chamadas vitrola de LP, que é a abreviatura de long play, onde há no disco certas ranhuras, as quais, quando a agulha passa, transmite o som que se repete aonde as ranhuras são semelhantes. Há aqui uma grande advertência para nós. A misericórdia divina, de forma generalizada, evita a possibilidade de recordações de vidas passadas por nós, porque poderia travar e dificultar determinada superação de condicionamentos e vícios, cuja lembrança apenas serviria para atiçar e intensificar dificuldades que tivemos na nossa última encarnação. Por isso esse esquecimento, que é uma bênção da misericórdia. No caso específico de Joel, ele recebeu orientação, ele escolheu essa possibilidade como meio dele fazer mais o bem, a caridade, de forma mais intensa e resgatar coisas sérias do seu passado encarnatório. Se ele estivesse atento a isso, tudo daria certo. Mas continuemos. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito, senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Vejam só o que ocorre. Com a possibilidade
clarividência, onde o médium consegue desdobrar-se e perceber coisas fora do ambiente em que ele se encontra e trazer ao despertar a lembrança de lugares, pessoas e situações que vivenciou, ele que poderia utilizar essa faculdade de uma forma extremamente positiva nos trabalhos mediúnicos, em prol do socorro a espíritos necessitados, ele passou a usar essa possibilidade apenas na busca de estar revendo companheiros encarnados e desencarnados do seu passado existencial, aonde ele fora padre, participante daquele movimento da Inquisição, aonde a sua curiosidade pelo que já tinha ficado lá para trás acentuou-se. E ele vai narrar mais adiante os encontros que teve com espíritos que conviveram com ele, como padres também, alguns tendo agravado muito os erros e desvios e criando situações de resgates dolorosos. Continuemos. A audição psíquica tornou-se muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Vejam que situação. Não faltavam advertências de espíritos benfeitores, a fim de que ele corrigisse certas dificuldades e necessidades fossem superadas no desempenho dos compromissos que ele tinha assumido com a espiritualidade. Mas em vez de dar ouvidos às advertências desses benfeitores, ele ficava apenas querendo ter diálogos para impor a eles solicitações e interpelações de satisfação de curiosidades do seu passado e de outros espíritos no campo reencarnatório. E aqui, claro, é necessário contextualizarmos para nós também. Quantas vezes não podemos já ter sido alvo de advertências, de conselhos por parte de espíritos do bem, a fim de retificarmos determinada área do nosso comportamento, ou em termos da vivência do que já aprendemos na doutrina espírita, na área da caridade, extensiva a diversas áreas, e fechamos os ouvidos a essas advertências e conselhos, como aconteceu com Joel. Joel só queria ouvir o que fosse para o seu interesse pessoal, sua satisfação egoística. E foi, desse modo, atrapalhando toda a sua programação encarnatória. Continuemos. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes
a Espanha do meu tempo. Ele houvera participado do movimento inquisitorial, sobretudo na Espanha, e tinha muita curiosidade em procurar saber do passado e da vida atual de muitos ex-companheiros seus daquela época. E com isso, ele gastava muito tempo afastando-se de oportunidades da prática da caridade que os seus amigos e companheiros de casa espírita lhe solicitavam. Afinal de contas, ele precisava de muito tempo para gastar em suas pesquisas referentes ao passado encarnatório. É por isso que a espiritualidade nos adverte sempre de que, em vez de nos preocuparmos com o que fizemos em outra vida, de bem ou de mal, dirijamos o máximo de atenção para a vida atual, porque o que de fato conta é como estamos trabalhando a nossa experiência encarnatória do dia presente. O que de fato interessa é saber que o passado que nós fizemos em outras vidas deve ser visto à semelhança, muitas vezes, de um retrovisor de um carro, aonde a nossa atenção toda deve ser dirigida para a frente, para as ocorrências ou os fatos que se passam na frente de nosso veículo. E vez ou outra se olha para o retrovisor apenas com interesse de evitar que alguma situação anômala possa interferir no nosso percurso, mas sempre voltando a nossa atenção o máximo possível para a frente do veículo. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com as necessidades do mundo. Agora, no plano espiritual, depois de estar sofrendo as consequências infelizes da sua última encarnação, ele chega a essa conclusão de que ele houvera esquecido que aquelas lembranças que ele tinha não era de maneira nenhuma para a sua satisfação egoística, mas era um meio, se bem aplicado, de resolver muitos débitos e delitos do seu passado encarnatório, ajudando os mais necessitados no mundo. Não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Então ele confessa para nós da sua experiência. Primeiro, o desinteresse no concurso fraterno, na própria doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. E aqui ele destaca algo que é muito significativo para qualquer um de nós. Doutrina que revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Estarmos
conscientes do papel absolutamente singular que a doutrina espírita precisa ter em nossa vida, por ser a restauradora da essência do Evangelho do Cristo, é algo que precisa sempre estar presente em nós, para aproveitarmos com êxito a nossa atual encarnação. Vamos aqui para o penúltimo conteúdo que trouxemos para compartilhar no estudo dessa noite. Descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outrora eminentes em relação comigo. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte, esperta, de inquisidor cruel, reencarnado como paralítico e cego de nascença. Aqui ele nos fala de que ele ficou o tempo todo, o máximo de tempo possível, pesquisando e descobrindo as personalidades de pessoas que houveram convivido com ele na encarnação anterior e que estavam agora reencarnadas. Entre outros que é citado nesse capítulo, ele se refere ao velho Gaspar de Lorenzo. É claro que aqui está sendo colocado um pseudônimo, mas que se refere a alguém que foi inquisidor da Igreja Católica na Espanha e que foi um inquisidor cruel. E o resultado é que ele encontrou na figura de um paralítico e cego de nascença, deixando uma advertência muito séria sobre a nossa maneira de agir e viver durante a encarnação. Porque quando nós causamos dores, sofrimentos e pesares ao nosso semelhante, nós nos colocamos como réus, normalmente para futuros resgates que se passarão na terra mesmo. E ele conclui dizendo: eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita da redenção. Então, de situação em situação, de perda de tempo em perda de tempo, o Joel passou pela encarnação e nem de longe cumpriu com as metas e objetivos que havia se comprometido antes de ter reencarnado. E ao concluir dizendo: renascera recordando para edificar alguma coisa de útil. Mas em vez de ter feito isso, transformei a lembrança em viciação da personalidade. É preciso termos muita atenção e cuidado para determinados deslizes, vícios, hábitos desastrosos de outras encarnações não retornem no nosso psiquismo em forma de inconsciente, abrindo brechas na vida atual para o retorno a erros que já deveríamos ter superado completamente. E ele conclui dizendo: perdi a oportunidade bendita da redenção, da libertação, que também é sinônimo.
E ele, o Joel, estava tendo lá no plano espiritual espécies de desmaios face ao retorno de determinadas lembranças, as quais ele não conseguia manter relativo equilíbrio, e por isso a razão do seu tratamento magnético, que estava lhe ajudando na recuperação, para mais adiante estabelecer outros projetos de reencarnação. Os comentários do livro Mediunidade e Obsessão sobre o caso de Joel, que irá encerrar essa abordagem que tratamos hoje, ficará para o nosso próximo encontro. Eu deixo aqui a sugestão da leitura da obra Mediunidade e Obsessão, para que possamos realmente aproveitar ao máximo tantas advertências e cuidados que a espiritualidade tem para conosco, de tal forma a que tenhamos uma reencarnação de êxitos e de sucessos espirituais. Até o próximo encontro. Boa noite para todos.